Muita gente já está com as malas prontas para viajar, mas antes de pegar a estrada, tem alguns pontos que não podem escapar da revisão. Esse é o caso do sistema de arrefecimento. Vamos direto para a oficina do Auto Mais. Com o verão chegando e a temperatura subindo, a gente logo pensa em tomar um líquido bem geladinho para se refrescar, não é assim? Pois saiba que com o carro a situação é muito parecida. Para o motor funcionar bem, por exemplo, ele também depende de líquido, como a gente mostra na dica de manutenção de hoje. Falar sobre o sistema de arrefecimento parece ser um assunto meio batido, mas você sabia que para o bom funcionamento dele é preciso mais do que colocar água no radiador ou vaso de expansão? Por isso, o primeiro alerta vale para uma cena bem comum, que é aquela em que a gente encosta no posto de combustível para abastecimento e logo o frentista pergunta também se pode dar aquela checada na água e no óleo, certo? Bom, esse é um primeiro ponto que exige muita atenção. Como o sistema de arrefecimento está sob pressão, assim como se fosse uma panela de pressão, ao abrir a tampa do reservatório, a água ou o líquido de arrefecimento são jogados com força para fora. E isso, além de ser perigoso, já que pode causar queimaduras graves, faz a temperatura do motor subir e o pior, pode criar bolhas de ar no sistema, algo que pode até provocar a perda do motor. O sistema de arrefecimento, seja ele convencional ou com vaso de expansão pressurizado, segue o mesmo princípio de funcionamento. Os dois contam com mangueiras, abraçadeiras, bomba d'água e, nos carros atuais, também o sistema de aquecimento interno para os dias frios. E todas essas peças estão sujeitas a quebra ou falhas de funcionamento quando menos se espera. Bom, e quando chega uma situação dessa, nada melhor do que ver o que acontece com essas peças. César, explica pra gente o que aconteceu aqui. Bem, aqui é um caso típico de falta de manutenção do sistema de arrefecimento. Como vocês podem ver, houve um vazamento do líquido refrigerante, né? Isso ocorre na maioria dos casos, né? Por alguma deficiência de algum item. Válvula termostática, sensor de temperatura, o expansor, sensor de tampa do radiador, que é importante, né? Muita gente não se atenta a esse item aqui, que é muito importante, é uma válvula, né? E não adianta ter somente o radiador novo. Se não trocar a válvula, pode acarretar um problema desse. O César, e às vezes a gente é provocado no posto de gasolina a trocar, a simplesmente completar a água, né? Como é que a gente deve agir nessa situação? O correto não é só completar a água, né? Colocar também o aditivo do radiador, né? Como é conhecido, né? O aditivo ele vai limpar as peças metálicas, né? E vai ter uma refrigeração bem melhor para o motor, né? Isso evita danos para o cabeçote, né? Vai evitar um aquecimento, né? Isso. E o que aconteceu com esse motor? Essas peças aqui estão todas condenadas e como é que ficou o motor? Então, Benê, nesse caso, chegou ao extremo. Queimou junta do cabeçote, tá? Trincou o cabeçote, derreteu pistões, né? Então aqui é um caso extremo, tem que refazer todo o motor. Então aqui acarretou um grande custo, né, para o cliente. E no caso do sistema de refrigeração, você não aproveita nada aqui? Aqui não, tem que trocar a bomba d'água, tem que fazer a manutenção do radiador, válvula termostática, as mangueiras têm que ser trocadas também. Ou seja, agora a nossa parte é deixar o carro realmente em ordem. A verificação de todos esses itens faz parte da manutenção do sistema de arrefecimento. Por isso, se perceber que o nível de água ou líquido de arrefecimento estiver baixando, não perca tempo. Isso é sinal de que existe algum problema. Isso quer dizer que não adianta apenas parar no posto e completar o nível do líquido. É importante fazer um teste de vazamento no sistema, que pode ser provocado por uma simples braçadeira solta até uma junta de cabeçote corroída. Se você não quer esquentar a cabeça com a temperatura do motor do seu carro subindo no verão e, principalmente, não quer ficar parado na estrada debaixo de um sol escaldante, antes de viajar, faça uma revisão no sistema de arrefecimento e veja no manual do proprietário qual é a proporção ideal de água e aditivo recomendado para o motor do seu carro.
Siga nossa dica e com certeza você não terá esse problema.